E aí, pessoal, beleza? Vamos lá então. Sala de estudo de hoje, epidemiologia, tá? Vamos falar agora sobre transição demográfica e transição epidemiológica, tá bom? Então, sem enrolar, separa o material, se ajeita na cadeira, lanchinho saudável e vem comigo. Então, ó, tá aqui. Primeiro vamos falar sobre transição demográfica. O que é a transição demográfica? A transição demográfica é a alteração do comportamento das pessoas em relação a diversos aspectos. Por exemplo, aqui a gente tem essa tendência mundial aqui, ó, que é justamente essa representação. Ou seja, eu tenho essa mudança de comportamento. Qual comportamento? Baseado nas estatísticas da epidemiologia, você tem que, antigamente, essa taxa de natalidade, ou seja, de nascidos vivos, era muito maior. Hoje, né, mais na atualidade, você tem que isso está diminuindo. Ou seja, antes você tinha uma taxa de natalidade entre 3 filhos por casal, certo? Por família. Hoje, você tem mais ou menos uma criança e meia por família, certo? Então, isso tem uma tendência, né, um gráfico diminuído. Né? Então, isso prova a transição demográfica, é a alteração de comportamento das pessoas em relação a certos assuntos, tá bom? Então, ainda falando disso, o que mais tem aqui? Ó? Que a gente tem a melhora de indicadores de mortalidade. Ou seja, claro, já associado a essa diminuição de taxa de natalidade, você tem condições melhores de cuidar de um filho do que de cuidar de 4, 5, certo? Então, você tem essa melhora aqui porque você consegue fazer com que aquela criança tenha um desenvolvimento mais saudável, ou, né, num aspecto mais generalizado, pelo menos ele chegar até uma fase de pré-adolescência e não mais entrar nesse indicador aqui de mortalidade infantil, certo? Então você tem essa alteração de comportamento generalizado em alguns aspectos que reflete essa transição aqui, certo? Outro ponto aqui, ó, é o aumento progressivo da expectativa de vida. Então, isso daqui é muito nítido, né? Porque você consegue verificar que anteriormente a gente tinha a expectativa de vida, a esperança de vida, porque pode aparecer dessa forma também, tá? Pode aparecer esperança de vida entre 40, 35 anos, 40 anos, esse era já o limite. Ali a pessoa já era considerada idosa e já beirando o óbito já, certo? E hoje não. Hoje, se você falar que está perto de 70, 75 anos, ainda é arriscado, porque você tem uma boa parte da população muito além dessa expectativa de 70, 75 anos, certo? Então, esse aumento progressivo aqui da expectativa de vida é e reflete a transição demográfica, ou seja, essa cultura, esse comportamento alterado sobre você ter acesso à informação, você ter acesso um pouco melhor na saúde, certo? De acesso aos serviços de saúde, a medicamento, tá? Então, tudo isso gera essa alteração de comportamento, tá? E isso provoca essa transição aqui, certo? Beleza? E aqui, ó, o aumento da proporção de idosos. Claro, já refletido aqui, né? Ó. Se você tem um aumento progressivo da expectativa de vida, claro que você vai ter a população um pouco maior do que anteriormente de idosos, certo? E aí, essa tendência mundial aqui, essa transição, o que ela vai causar? Ela vai causar isso aqui, ó.
ela vai causar mudanças ou modificações no padrão de doença. Por quê? Porque esses indicadores aqui, ó, essa tendência, ela, como está sendo alterado o comportamento das pessoas, consequentemente, altera os padrões do histórico processo saúde-doença, tá? Então, vou mostrar aqui no próximo slide. Deixa eu apagar aqui primeiro, para vocês verem essa mudança. Então, aqui, ó, que alterações aquelas tendências lá pode causar? Aqui, ó, esses três aqui, ó. Alteração de padrões de morbidade, de invalidez e de morte. Por que morbidade? Morbidade a gente está falando de doença. Então, você tem alteração no estilo da doença, no processo saúde-doença. Antes você tinha uma alta morbidade em doenças transmissíveis. E agora você não tem mais. Você tem mais doenças crônico-degenerativas. Sobre a invalidez, antes você não tinha pessoas com essa classificação de inválido. Agora você já tem. Por quê? Porque a pessoa nesse ponto aqui, ela pode estar com doenças crônicas e está só afastada daquele habitual, certo? Mas ainda tem uma qualidade de vida aceitável, tudo bem? No quesito morte aqui, é aquilo que eu tinha falado, é a expectativa de vida. Altera esse padrão aqui. Altera o padrão de morte também sobre o tipo das mortes. Antes você morria mais por doença transmissível, muitas vezes sem causa, né? Porque na época aí não tinha como ser identificado, e agora você tem, e além de você alterar as transmissíveis para as crônico-degenerativas, você tem muito mais acesso à identificação dessas doenças, né? Então você tem também uma alteração aqui, por conta de diagnóstico, certo? E aí, aquelas mudanças de padrão demográfico, aquelas tendências, fazem alterar esses padrões aqui, que eu separei aqui, ó, é justamente a definição da transição. O que é a transição, então? É essa mudança, é a alteração do comportamento, entre a alteração de comportamento das pessoas e também as mudanças básicas aqui, ó, no padrão de morbimortalidade, tá? Morbimortalidade. Ou seja, você vai ter a substituição de doença transmissível por doença crônico-degenerativa, certo? Então, antes você tinha muito mais doença transmissível, hoje muito mais crônico-degenerativa. Por quê? Por conta, principalmente, do aumento da expectativa de vida. Porque se você tem doença transmissível, antigamente, você iria morrer por isso e não ia nem dar tempo de você chegar nesse ponto aqui, onde você ia ter uma degradação sucessiva e constante até chegar no envelhecimento das suas células, para você entrar nesse ponto aqui, certo? Então, por isso essa mudança. Outra mudança é essa de deslocamento do quê? Da morbimortalidade, ó, dos mais jovens para os mais idosos. Ou seja, antes você tinha a mortalidade, a morbimortalidade, ou seja, a morte por doença, mais nos jovens, por conta das transmissíveis. E agora você tem mais nos idosos, por conta das crônico-degenerativas. Tudo isso é baseado em estatística, tá bom? E aí você tem o que também? A mudança do predomínio de mortalidade para morbidade. Por quê? Porque se você tem mais acesso a medicamento, mais acesso a tratamento, você substitui o óbito por pessoas com doença que ainda conseguem viver com uma qualidade de vida aceitável, razoável, certo? Estão doentes, com doenças crônicas, principalmente crônica, claro, mas que ainda têm uma expectativa de vida muito alta e não vão entrar na taxa de mortalidade, certo? Então, transição demográfica é isso e até a próxima, pessoal!